Chegou aquele dia de repor o estoque de pão no congelador, porque está assim zerado. Eu acho que não tenho mesmo nada, nem uma fatia de pão. Acabou tudo hoje ao pequeno almoço. Então agora tenho mesmo que fazer esta maratona. E estou a começar pelos pães de forma, porque é uma coisa que vocês também já viram muito por aqui, então eu vou fazendo. Mas eu vou-vos deixar ficar, já sabem, ingredientes na descrição do vídeo para quem quiser fazer. Uma coisa que muita gente me pergunta se eu acho que vale mesmo a pena comprar uma batedeira deste género, e eu digo-vos que, na minha opinião, é assim, vocês conseguem fazer o pão em casa sem batedeira, como é óbvio. Houve um tempo que eu não tive batedeira, principalmente quando me mudei para aqui, porque a minha batedeira, a que eu tinha na casa antiga, ela estragou-se e depois eu estive vários meses sem comprar. E depois, quando eu ia comprar, surgiu a oportunidade de fazer uma campanha com a Secotec e eles ofereceram esta batedeira. Portanto, eu não estou a dizer-vos que eu comprei, ela foi-me oferecida, mas o que eu vos quero dizer é que ela é realmente muito boa. Agora, vocês conseguem fazer pão em casa sem batedeira? É óbvio que sim. Há aqui no canal várias receitas de pão sem ser necessário amassar. Basta vocês irem à lupinha e procurar que vocês vão encontrar muita coisa, incluindo pães de forma que eu ensinei aqui como fazer sem ser necessário amassar. Agora, se vocês me perguntarem se eu acho que é muito melhor com batedeira, é óbvio, não tem comparação sequer. Eu coloco os ingredientes todos dentro da taça dela, ponho a amassar 10, 12 minutos, eu vejo que ela fique realmente numa textura bem suave, para ficar uma massa bem trabalhada, e não estou minimamente preocupada. Eu coloco lá a amassar o tempo que for necessário e o trabalho fica feito. Enquanto isso eu estou a fazer outras coisas sem qualquer problema. Então, se vocês me perguntarem se eu acho que realmente é uma coisa interessante e que é fundamental, é assim, é obrigatório, não é obrigatório, mas que vos vai ajudar muito, isso sem dúvida nenhuma. Não só a nível de pães, vocês conseguem fazer todo tipo de massas, incluindo manteiga neste tipo de batedeiras, sem grandes esforços. Agora, claro que é um investimento, não é? Eu sei disso e eu própria andei muitos meses a pensar em fazer ou não, o que é que eu haveria de comprar, que marca, que modelo, porque não queria gastar muito dinheiro. Depois surgiu-me esta oportunidade, obviamente eu aproveitei-a. É uma batedeira ótima, vocês veem, ela trabalha imenso cá em casa, mas pronto, já estou aqui a falar demais. O meu intuito não é fazer publicidade a este modelo nem a esta marca, é mesmo só a responder à pergunta que muitas vezes me fazem, se compensa ou não ter uma batedeira destas. Na minha opinião compensa. Agora, vocês conseguem fazer em casa pão sem amassar? É óbvio que sim. Começou agora mesmo a chover, então está assim aquele clima de um dia bem quente, porque está abafado na mesma, mas está a chover, que é coisa que já não acontecia assim há meses.
Já não me lembro da última vez que choveu aqui. Então acho que está tudo a precisar assim de um bocadinho de chuva. Eu sei que a gente depois no inverno queixa-se muito dela, mas quando passarmos semanas e semanas sem ver um pinguinho de chuva em que é só pó, acho que acabamos por realmente precisar de um dia como este. Amanhã já as previsões já são de sol outra vez, portanto é mesmo só hoje. Ganhei vontade de fazer mais umas coisas, já que está assim um clima mais, eu ia dizer fresco, mas não está muito fresco, mas pronto, esta coisa da chuvinha a cair lá fora, o barulho da chuva deu-me vontade de fazer pães de leite. Então, já que eu vou ligar o forno, vou fazer mais umas coisinhas, até porque ainda tenho aqui 1 kg de farinha para gastar. Fui buscar o meu caderno das receitas que está ali e vou fazer. Já não faço assim há muitos anos esta receita de pães de leite e é algo que eu adoro, que já há vídeo também aqui no canal, mas muito antigo, mas eu acho que não quero mais, então vamos fazer. Então, eu para esta receita preciso de 2 coisas que eu não tenho neste momento, que é leite morno. Então eu vou pôr aqui 250 ml de leite e preciso de manteiga amolecida. Só que como eu não contava com fazer esta receita, não a tirei do frigorífico. Eu vou dar uma aquecidela no leite, não muito, não pode estar também demasiado quente, mas vou dar uma aquecidela no leite e vou juntar a manteiga, porque assim vou juntar a manteiga. Estava aqui numa faca porque ela está extremamente dura, senão eu depois não a consigo realmente envolver na massa. Tenho que esperar que ela amoleça e vai demorar ainda um bocadinho de tempo. Então vou pôr aqui 50 gramas de manteiga. Pronto, que assim levo ao lume, vou aquecer um bocadinho, a manteiga amolece, o leite também fica morninho e podemos fazer o resto da massa. Entretanto, eu vou já colocar aqui os restantes ingredientes. Vou pôr meio quilo de farinha. 1 colher de chá de sal, 50 gramas de açúcar, um ovo, estou a acabar com o meu fermento, mas nada temam, porque eu tenho ali uma embalagem que fui buscar à Sericaf na quinta-feira, de fermento são 7 gramas. Ok. Já tenho o frasco vazio e posso colocar. Falta-me então a manteiga e o leite que estão ali a dar uma aquecidela e para aromatizar eu vou pôr raspa de limão, vou buscar ao frigorífico. Já tinha aqui meio limão usado, lavadinho. Eu tinha ali meio limão, voltei a lavá-lo e vou então usar aqui a raspa para aromatizar. Vocês até podem colocar laranja, podem também não colocar nada, se preferirem, eles são ótimos de qualquer forma, mas eu acho que com a raspinha do limão ficam ainda mais saborosos. Ok, falta mesmo só colocar então o leite e a manteiga que já deram aquela amornadazinha boa e agora batedeira para amassar aqui uns 10, 15 minutos até ficar uma massa bem lisinha e bem elástica. Esta massa dos pães de leite, ela tem tendência a ficar assim um pouquinho mais molinha do que as restantes massas, mas não coloquem farinha, ou pelo menos não coloquem muita, para não ficar uma massa pesada, tá bem? Eu prefiro realmente que ela fique assim um pouquinho mais molinha, tanto que ela, deixem-me mostrar-vos, estão a ver? As paredes da taça da batedeira não ficam limpas, não é? Significa que ela realmente tinha umidade e que ficou ali mais colada, mas eu prefiro deixá-la assim. Agora colocar aqui na taça untada com um bocadinho de azeite ou de óleo
e deixá-la levedar, deixá-la descansar bem e depois na hora de moldar as bolinhas, se for necessário polvilhar com um pouquinho de farinha na bancada, polvilhamos, mas realmente não acrescentar farinha para ela não ficar uma massa muito pesada. Pronto, vai ali para a beirinha dos pães de forma e ainda vou gastar o resto da farinha de trigo que tenho. Como eu vos disse, vou então acabar com a farinha que tenho para pão. Tenho aqui meio quilo, meio pacotinho de farinha. E vou fazer uma massa de pão tradicional, daquela com dobras. Eu queria fazer umas espécies de baguetes, ou seja, com a massa fazer tipo umas 4 baguetes. Vamos ver se vou conseguir moldá-las, como é que isto vai correr. Em relação ao fermento, o que eu tinha ali no frasco terminou. Eu fui buscar o pacotinho que comprei quinta-feira na feira, na Sercaf. Quem não sabe, a Sercaf é uma loja, eles vendem todos os artigos para fazer bolos, desde preparados até ingredientes como açúcar em pó, amido de milho, açúcar impalpável, chocolate, sei lá, o que vocês imaginarem, fermento para bolos, fermento para pão. Vendem muitos frutos secos, café, mel, todo tipo de especiarias e temperos, então vocês lá encontram de tudo. Eles têm banca na feira de Barcelos, eu não sei se têm mais alguma feira, mas na de Barcelos têm. Têm loja ao público em Passos de Ferreira, numa freguesia de Passos de Ferreira, acho que não é bem na cidade. Eu ainda não fui lá, mas está prometida uma viagem, uma visita. E têm também loja online, portanto, se vocês não forem cá da zona, nem da zona deles, podem sempre comprar e receber em casa. Pronto, isto para dizer o quê? Eu gosto de comprar o fermento assim, num pacotinho, isto tem de 100 gramas, e depois guardar num frasco. Eu vou abrir e vou guardar no frasco lavado, já não vou reutilizar o antigo, desculpem, vou lavar aquele. E depois eu guardo isto na porta do frigorífico e não se estraga, não apanha umidade, não fica assim todo apanhoado, não, nada, pronto. Gosto mesmo bastante de comprar o fermento desta forma. Estou aqui a colocar num frasquinho lavadinho. Assim, o frasco anterior eu já ponho para lavar, pronto. Vou então fazer aqui a minha massa normal, vou misturar tudo muito bem e deixá-la repousar e começar então a fazer as dobras. Para os ingredientes eu uso 500 gramas de farinha, uma colherzinha de chá de sal, coloco para 500 gramas de farinha eu vou colocar 300 de água, às vezes coloco ali 350, mas como eu quero que fique uma massa que eu consiga depois moldar em baguetes sem ter que estar a acrescentar muita farinha, eu vou pôr apenas 300 gramas. Vou pôr 5 gramas de fermento, sim, vou pôr menos um bocadinho, quero que ela faça uma levedação mais lenta e mais ativa. O tempo, apesar de ter virado para a chuva, está assim... está assim, sabem? Está abafado aqui dentro de casa. Então eu vou pôr menos um bocadinho de fermento e depois coloco no forno com uma peça de água a ferver dentro do forno, porque o vapor da água quente vai ajudar o pão a levedar. Então, se eu vir que ele realmente está muito atrasado, faço isso. Se eu vir que ele está a levedar super bem, nem sequer preciso. Vou então colocar a água. E vou pôr também azeite. Azeite eu ponho aqui umas 20-25 gramas. Buscar a minha colherzinha para mexer. Às vezes também me perguntam se é necessário uma colher destas. Obviamente que não, vocês podem mexer a massa com uma colher de pau, de madeira, com uma espátula daquelas de bolos, com qualquer coisa. Não precisam de estar a investir dinheiro nisto. Na altura eu achei que era giro e comprei, mas realmente não há necessidade. Até porque eu vou-vos dizer uma coisa, eu tive de certeza que tive azar com a minha, nem todas devem de vir assim, mas a minha descolou logo nas primeiras utilizações e eu tive que colá-la da melhor forma possível, de maneira a não ficar com cola em contacto com os alimentos, mas realmente tive que estar aqui a fazer operações porque ela não é de muito boa qualidade, então estragou-se logo assim no início.
Então, já estou aqui a começar a fazer as dobrinhas no nosso pão de 30 em 30 minutos. Eu começo de 30 em 30 e se eu vir que ele vai levedando muito bem, diminuo o tempo das dobras para ele também não estar assim tão levedado entre elas. Então, a primeira vez eu gosto de tornar a massa assim mais lisinha. Então, depois de eu dobrar, eu vou fazendo assim uma pequena massagem. Tenham sempre uma tacinha com água perto de vocês para ajudar ao processo. Pronto, assim a massa já está mais lisinha. Vou voltar a tapar e daqui a 30 minutos continuo. Eu já moldei os pães de forma, agora vou também tratar dos pãezinhos de leite, porque já está bem levedado e tem que levedar novamente, não é? Tem que voltar a dobrar de tamanho. Eu vou colocá-los nesta assadeira redonda e vou forrar o fundo da assadeira com papel vegetal. Então eu vou dobrando uma folha de papel vegetal assim e depois eu meço mais ou menos o raio da forma, porque ela é redonda, corto e eu sei que isto tem muito desperdício de papel, mas às vezes preciso mesmo de fazer desta forma. Pronto. E fica só assim um fundinho, estão a ver? Ok, pronto. Não é sempre, às vezes eu pego na forma, eu risco e corto o redondinho certo, mas outras vezes para ser mais rápido eu faço desta forma. Agora, eu vou dividir aqui a minha massa em, vocês podem pesar se quiserem, por exemplo, em pãezinhos de 60 gramas, de 70 gramas, como quiserem, fazer bolinhas e colocá-las ali na assadeira para voltar a dobrar de tamanho. Eu fui buscar aqui a minha balança, coloquei o que sobrou do papel vegetal de cortar o disco. E agora vou então pesar aqui para pôr mais ou menos umas 60 gramas para também não ficarem demasiado grandes. Isto deve ter para aí umas 100 certas. Pronto, eu ponho mais ou menos 60, 65 ou por aí. Vou fazer isso para a massa toda e depois o que eu faço é uma bolinha, eu fecho a massa toda assim aqui e depois, vocês estão a ver que ela estava bastante mole e agora não está. Por isso que eu vos digo, mais vale esperar e vermos depois de levedar a primeira vez como é que ela está. Está perfeita. Então, formo assim a bolinha e agora coloco aqui e vou colocando as outras todas pertinho.
Acabei agora de ligar o forno a 180 graus, vamos começar a cozer pão. Aqui os pãezinhos de leite que já levedaram, eu vou pincelá-los com um bocadinho de ovo batido e vou pôr no forno. Também já tenho ali um pão de forma que também posso colocar ao mesmo tempo, o outro falta ali uns minutinhos, mas quando estas coisas estiverem cozidas ele também já está pronto a ir ao forno. Então, o que já está prontinho é este, que já está assim acima da forma. E eu tenho aqui o ovo batido. Eu vou pincelar assim muito ao de leve por cima dos pães de leite. Eu não costumo pincelar o pão de forma, mas hoje acho que até o vou fazer. Porque, pronto, já que tenho o ovo batido, coloco também um bocadinho por cima dos pães de forma. Tem que ser assim uma coisa muito suave mesmo, que é para não estragarmos o pão. Tem que ser muito delicado. Depois eu faço uma calda de açúcar, eu fervo meia chávena de água com meia chávena de açúcar, deixo só levantar fervura e quando o pão estiver pronto eu pincelo com essa calda e coloco mais um bocadinho de açúcar granulado por cima e fica aqueles pães de leite como, pelo menos aqui nas pastelarias aqui da zona é muito comum encontrarmos e são deliciosos. Eu acho que estes ainda são melhores porque têm aquela raspinha de limão, ficam ainda melhores. Ok. Vou então pincelar um bocadinho também aqui. É só esperar que o forno atinja os 180 graus e já coloco estes dois a cozer. E depois também, aqui o pão já está a ficar bem levedado, vamos moldar, vamos ver como é que vou conseguir fazer isto. Pronto, vou então agora passar para este pão, que é o pão mais tradicional. Os outros já coloquei a cozer. Qual era a minha ideia? Fazer aqui uma espécie de umas baguetes. Eu vou pôr água aqui nesta taça para me ajudar. Se vocês tiverem aqueles borrifadores de água, podem também ter à vossa beira porque ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante é estes raspadores de massa. Pronto. Eu vou dividir a minha massa em 4 partes. Elas não vão ficar iguais, eu também não vou estar a pesar, vai ser a olho. Pronto. E agora, a partir daqui, eu vou tentar formar as minhas espaguetes.
pronto, já fiz ali 3. O que é que eu estou a fazer? Com os pedaços das massas, não é? Eu estou a abrir uns retângulos, assim, com as mãos e com a ajuda de água, para não estar a acrescentar muita farinha. Eu abro uns retângulos e depois eu enrolo. E é isso que eu estou a fazer. Eu não sei se isto vai ficar, se elas vão ficar muito boas, se vão ficar muito bonitas ou não. Mas é basicamente o que eu estou a fazer, é isso. Então, eu abri assim, mais ou menos um retângulo. Desculpem lá o barulho das unhas a bater, mas é que elas são um bocadinho grandes. E agora vou enrolando. Se precisarem, vão molhando as mãos para ajudar. Esta até me parece que é a maior delas todas. Mas basicamente foi isto que eu fiz. E estou a pôr ali em papel vegetal com bastante farinha por baixo para elas não se colar. E vou deixar isto descansar assim tipo uma meia hora. Então, as minhas baguetes estão aqui a quererem se colar e eu não vou poder fazer nada, vou ter que as deixar assim. Eu já cozi os outros pães. Entretanto, aumentei o forno para 220 graus e agora vou pôr este pão lá a cozer. Para a próxima, se ficarem boas, eu vou ter que deixá-las mais afastadas, porque elas vão se colar, mas pronto, paciência. Vou então colocar, dei só assim uns cortezinhos e agora vou pôr no forno que está assim bem quente. Os pãezinhos já saíram assim todos do forno. Entretanto, eu fiz a tal calda que vos falei. Coloquei apenas 1/4 de chávena de açúcar e 1/4 de chávena de água. Porquê? Porque é só para pincelar aqui o pão de leite, então não precisava de uma quantidade muito grande de calda. Ela dá para guardar, mas eu não tenho previsões de usar nos próximos tempos. Como acaba por estragar, sinceramente, não quis fazer uma quantidade muito grande. Agora eu pincelo os pãezinhos com a calda e depois tenho aqui o açúcar para colocar um bocadinho por cima. O açúcar fica colado nos pães de leite. É uma delícia! A calda é mesmo só deixar ferver. Levanta a fervura, o açúcar está todo dissolvido, vocês podem desligar e usar para pincelar assim estas coisas. As minhas baguetezinhas não ficaram muito bonitas, tenho que trabalhar nisto. Agora vou fazer disto um desafio, tentar fazer baguete sem condições. Vou ter que ver alguns vídeos para realmente tentar fazer umas baguetes mais bonitas. Mas eu acho que de sabor elas vão estar ótimas. Amanhã vou fazer um pão de alho com elas. Pincelem muito bem o vosso pão de leite. Dá para fazer em tamanho grande, se vocês preferirem, em vez de fazer assim bolinhas. E podem congelar para comer mais tarde. Depois é só descongelar e aquecer. Esperem aí que eu não estava a querer pôr à mão, mas é mais complicado. As baguetes ficaram assim desta forma. Elas já estão a ficar frias, estão a ver, elas colaram-se, mas estão super bem cozidas, super levezinhas. Estão mornas agora, eu depois vou guardar isto no congelador. Amanhã vou fazer uma manteiga de alho e vou fazer pão de alho. Os pãezinhos de leite, que acabei agora de vos mostrar, e os pães de forma. Este aqui eu não pincelei com ovo e aquele ali foi o primeiro a ir ao forno e eu pincelei com ovo. Estão a ver a diferença de cor? Sinceramente não me faz diferença, normalmente quando eu faço pão de forma nunca pincelo, foi mesmo só por ter o ovo daqui do pão de leite. Porque para fazer sandes ou torradas nesta cor para mim está ótimo, não preciso de mais nada.
Há muita gente que depois de ele sair do forno ainda bem quente, passa a manteiga em cima para ganhar brilho. Eu também não costumo fazer isso, mas podem fazer. Eu quero simplesmente um pão para torradas e para sundaes, então sinceramente essas coisas não me fazem diferença. Quando é para ser assim uma gulodice, eu prefiro fazer uns pãezinhos destes, ou uma trança doce, ou os rolinhos de canela, enfim. E depois temos aqui então pãozinho normal, bem cozido como eu gosto. E pronto, já temos então os pãezinhos de hoje todos feitos, é só deixar que arrefeçam e fatiar conforme eu gosto para congelar. O pão de leite eu também vou congelar, vou soltá-los e vou congelar individual. Depois é só deixar de descongelar até diretamente na air fryer, ficam ótimos. Se quisermos guardar a calda para, nessa altura que os aquecermos, colocarmos por cima, também fica obviamente ainda mais delicioso. Eles são ótimos, são super fofinhos, sinceramente dá muita vontade de comer já um, porque é uma coisa que eu adoro quando vou aqui tomar um pequeno almoço a algum lado e tem pão de leite, é sem dúvida uma das coisas que eu peço. É entre pão de leite e pão de Deus, porque são duas coisas que eu gosto muito mesmo. E pronto, olhem, vai ficar abastecido o congelador, pelo menos a nível de pão. Espero que tenham gostado do vídeo, que a minha companhia tenha sido boa, que tenha dado pelo menos para passarmos aqui um bom tempo. E pronto, nesta terça-feira chuvosa, foi esta a minha tarefa de hoje. Espero então que tenham gostado. Muito obrigada por terem chegado até ao final deste vídeo. Que possam deixar ficar o gosto, se gostaram realmente, porque sabem que ajuda bastante. O like no vídeo também é algo que ajuda muito o canal a crescer. E se vocês são novos por aqui, subscrevam o canal, temos vídeos novos todas as semanas. Um beijinho grande, até ao próximo vídeo e mais uma vez, obrigada. Tchau!